Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 7 de janeiro de 2017. Vamos começar mais um vídeo. Como vocês sabem, nos sábados eu faço sempre um vídeo sobre economia. E normalmente é macroeconomia, né? Eu falo de PIB, eu falo de inflação, falo das bolsas no mundo, falo das economias do mundo, às vezes no Brasil, balança comercial, etc. Mas hoje eu resolvi dar uma modificada. Eu vou falar sobre a microeconomia, aquela economia que está nos consumidores, economia que está dentro do nosso dia a dia mesmo. É uma base da economia que é microeconomia, não é macroeconomia. E vamos falar hoje sobre elasticidade e suas implicações na bolsa. Eu sempre tento mostrar como a economia está muito interligada, está muito ligada, está muito próximo, como os assuntos acabam sendo complementares. Você tendo esse conhecimento extra vai te dar um edge, vai te dar um benefício quando você for aplicar o teu dinheiro na bolsa ou quando você for analisar empresas, ou principalmente o cenário. Vamos começar aqui elasticidade, preço versus demanda. Isso aqui é um gráfico, tá? Aqui está o preço no eixo vertical. A gente tem quantidade aqui no eixo horizontal. E a gente vê aqui que a elasticidade preço-demanda, ela se move mais ou menos como uma linha assim, tá? É uma linha um pouquinho assim curva, mas vamos de linha reta porque para mim era difícil desenhar curva. O que importa aqui é saber ter uma noção aqui de como as coisas ocorrem, tá? A gente tem aqui um preço 1, é esse daqui, e a quantidade 1 vendida é essa. Se o preço diminui, a quantidade aumenta, tá? O que importa é isso. É você saber que se você aumenta o preço, a quantidade vendida diminui de um produto. Se o preço diminui, a quantidade vendida de um produto aumenta. Então, quanto menor o preço, maior a quantidade demandada, segundo essa teoria da elasticidade preço-demanda. E isso ocorre por causa de dois efeitos, tá? Efeito substituição, sempre trocaremos bens caros por bens mais baratos, tá? O efeito da substituição diz isso. E por causa do efeito renda, porque mudanças nos preços afetam o poder de compra dos consumidores. Então, quer dizer, quando aumenta o preço, você tem uma renda igual, então você não tem como comprar aquela mesma quantidade. Você é obrigado a comprar uma quantidade menor, porque você tem outras coisas para comprar também. Mas vocês devem estar me perguntando, né, por que isso tem a ver com a bolsa. Então, vamos começar agora a fazer a ligação com a bolsa. A gente tem aqui bens elásticos e bens inelásticos, tá? Mesma coisa. A gente vê aqui que tem uma reta que tem uma inclinação menor e uma reta que tem inclinação maior. Essa da inclinação maior, a gente vê que se você aumentar muito o preço, a quantidade que diminui é muito pequenininha. E no bens elásticos a gente vê que se aumentar um pouquinho o preço, a quantidade já cai muito. Então os bens elásticos, eles são definidos como elásticos, tá? Existe fórmula, mas a gente não precisa colocar aqui. Se a variação da quantidade, tá? A variação percentual da quantidade, tá? For maior que a variação dos preços. Então, por exemplo, se eu aumentar 10% o meu preço, se a quantidade diminuir mais do que 10%, o bem é elástico. O exemplo de bens elásticos, bens que tenham substitutos próximos, tá? Roupas, calçados, alimentos, eletrodomésticos, que tem muitas empresas que vendem igual. Bens inelásticos, tá? É o contrário do bens elásticos. Então, por exemplo, se aumenta, sei lá, aumenta a luz 20% como aumentou lá em 2015,
e a quantidade de luz diminuiu 3% ou 4% de consumo. Então, normalmente são os bens essenciais aqui: gasolina, energia elétrica, saneamento, laboratório, remédio, tudo que você não tem como fugir. Você até consegue economizar um pouquinho, mas não tem como fugir. Então, vamos entender o 1, tá? Vamos supor, tá igual a Petrobras fez aí, agora, nesses dias, anunciou um aumento de preço da gasolina em torno de 6 ou 7%. Normalmente, tá, quando isso acontece, a ação dela sobe. Porque por motivos óbvios, né? A pessoa, ela vai ter que continuar colocando gasolina no carro dela. Ela pode até vai ter um ou outro que vai andar menos de gasolina, menos de carro e tudo, mas não vai ter jeito. Ele vai ter que acabar colocando pelo preço novo. Ele não tem para onde fugir. Ele só tem como colocar gasolina ou álcool, né, no carro dele. E aí o que acontece? O preço sobe em torno de 6, 7%, a quantidade demandada cai aí 1%, 2%. Então, no final, ela acaba tendo uma receita maior, tá, do que ela teria se ela não tivesse aumentado o preço. Uma distribuidora de energia elétrica, a mesma coisa. Se tiver um aumento acima do esperado pelo mercado, acontece igual. Tá? Uma empresa tipo Hipermarcas ou Raia Drogasil, quando ela aumenta o preço dos remédios, a mesma coisa. Tá? Uma Fleury, por exemplo, quando aumenta o custo no laboratório de alguns exames, a mesma coisa. As pessoas vão continuar tendo que fazer os exames, elas vão continuar tendo que comprar remédio e etc. Agora, se o Pão de Açúcar, por exemplo, a Renner, ou a Via Varejo, a Marisa, ou qualquer outra desse segmento anunciar um aumento de preços, provavelmente o preço dessas ações iria cair. Nunca elas vão fazer um anúncio desse de aumento de preço, porque é ruim para elas. Normalmente, essas empresas elas anunciam uma promoção, que é o contrário, porque elas sabem que se elas diminuírem o preço, a quantidade demandada aumenta. Tá? Porque se ela aumentar o preço, provavelmente os consumidores trocarão essa empresa por um concorrente e o market share da empresa ficará menor. São empresas que têm bens substitutos mais fácil. Agora a gente vai falar de elasticidade, preço e oferta. Tá? E aqui é pela ótica de quem está produzindo, tá? Quem está ofertando o produto. Então, a leitura é a seguinte: quanto maior o preço que eu posso cobrar, que eu posso vender por essa mercadoria, mais quantidades desse produto eu vou querer produzir. Mais empresas vão querer entrar nesse mercado para produzir esse produto. Então, a gente tem aqui o preço 2, só vai ter essa quantidade aqui de produtos que vão ser fabricados se for para vender por esse preço 2. Se você aumentar o preço, se as pessoas perceberem que tem demanda para esse preço 1 aqui, a quantidade vai ser essa. E aqui, tá, enquanto na elasticidade preço-demanda, o que interfere se o bem é essencial ou substituto, no preço versus oferta é a disponibilidade de insumos. Tá? Quanto maior a disponibilidade de insumos, quanto mais fácil é conseguir insumo para produzir, menor o aumento de preço para uma grande quantidade produzida a mais. O Brasil passou muito tempo dessa forma aqui. As empresas percebiam que elas podiam aumentar preço e tinha demanda, então elas iam aumentando a quantidade produzida, fizeram muitos investimentos, a gente já viu em alguns vídeos aí de PIB, a gente já viu que a formação bruta de capital fixo cada vez aumentava mais no Brasil, e de uns anos para cá, aqui 2014 para cá, isso começou a retroagir, começou a cair, os PIBs do Brasil começaram a ficar para baixo, porque as empresas perceberam que elas não podem mais cobrar esse preço 1, elas estão voltando pelo preço 2, então elas estão diminuindo essa quantidade, estão com capacidade ociosa nas fábricas, estão precisando reduzir a quantidade de oferta de produtos. Então vamos entender 2, tá? No Brasil, com o achatamento da renda do brasileiro, várias empresas de diversos segmentos com foco no mercado doméstico
estão preferindo reduzir a produção. Várias dessas empresas têm muito dinheiro em disponibilidades. Como a gente já viu, disponibilidades é aquela parte do ativo circulante que tem caixa e aplicações financeiras. É tudo que a empresa pode ter em dinheiro imediatamente. Muitas delas em aplicações financeiras. Quer dizer, a empresa, como a gente já viu no último vídeo, o objetivo dela é gerar o maior retorno possível para o acionista. E várias dessas empresas estão percebendo que gerar o maior retorno possível para o acionista significa pegar o dinheiro e aplicar em aplicações financeiras e não em produzir na sua operação. Como exemplos aqui, tá, eu posso citar Grendene, eu posso citar Hering, eu posso citar Ambev, posso citar Ezetec. Vocês podem ver aí que tem vários setores diferentes, tá? Várias empresas de vários lugares. E as empresas estão conseguindo mais receita financeira do que receita operacional agindo dessa forma. Para o Brasil é muito ruim, né? Porque a empresa acaba que ela não produz, não gera emprego, não gera imposto, os serviços acabam sendo debilitados, funcionários públicos não conseguem receber porque não teve imposto, e é o preço que a gente está tendo que pagar por causa de anos e anos de uma política complicada, vamos dizer assim, para usar um termo mais fácil. Elasticidade de renda versus demanda. A elasticidade de renda versus demanda é a variação da percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual na renda. Então, o que acontece? Se essa variação aqui se for maior que 1, tá? Então, se aumenta 30% a quantidade demandada, enquanto a renda do brasileiro só aumentou 10%, quer dizer que o aumento da demanda é superior ao aumento da renda. Isso aqui, tá, normalmente são os bens superiores. Como exemplo, artigos de luxo. E a gente vai ver mais para frente isso no mercado imobiliário, como é que se deu, tá? E a gente vê que se for menor que 1, o aumento da demanda é inferior ao aumento da renda. Por exemplo, o alimento do mercado. Se a tua renda caiu 10%, provavelmente a quantidade que você vai demandar no mercado vai cair uns 2 ou 3, porque você não tem como, entendeu? Se a tua renda caiu 50%, você não tem como comer e alimentar a tua família metade. Se você caiu a tua renda 50%, às vezes você não vai encontrar uma escola que seja 50% mais barata. E aí essa variação percentual da quantidade demandada é menor. Então esses são os menores que 1. Ou seja, são os produtos de maior necessidade. Tá? Aqui a gente pode citar a mesma coisa, né? Os remédios, laboratório, plano de saúde às vezes, etc, etc. Então vamos entender 3, tá? Setor imobiliário. Eu aqui em cima, eu preparei 2 empresas, tá? Que em 2013 estavam voando, estavam muito bem, e que elas focavam no segmento A e AA, nas classes A e AA, alto luxo, tá? A JHSF estava preparando, se eu não me engano, até um aeroporto, era dona do Hotel dona ou era dona do Hotel Fasano, eu parei de acompanhar um pouco ela. Tecnisa também, muitos empreendimentos de alto luxo, vários imóveis muito luxuosos. E o que aconteceu quando houve uma queda da renda do brasileiro? A receita dessas empresas caíram muito. As 2 empresas sentiram muito a queda da renda do brasileiro. Isso era previsto, que a pessoa que soubesse analisar a elasticidade de renda. Outra, as 2 empresas, essas 2 com foco maior no Minha Casa Minha Vida, tá? Que é um segmento mais popular, um segmento que a gente pode até botar em termos de necessidade, né? A pessoa ela acaba tendo que morar em algum lugar, então se ela tem essa oportunidade de morar num lugar próprio, ela às vezes acaba pegando. Então, essas 2 empresas aqui tiveram quedas, às vezes, também na receita, mas elas puderam continuar lançando seus empreendimentos e se mostraram muito mais resilientes. São empresas que continuam tendo lucro mesmo assim, diferente dessas aqui que já estão começando a gerar prejuízo, ou já estão gerando prejuízo há mais tempo.
tá? Eu, inclusive, eu vou falar aqui, tá? Eu, quando aconteceu essa situação de diminuir, eu, na hora, tá? Em 2014, eu cheguei a pegar lá uns 4, 5 meses, eu fiquei com Marco Polo. Porque a minha ideia era simples, né? Se a renda vai começar a cair do brasileiro, as pessoas não vão ter dinheiro mais para gasolina, então elas vão parar de usar o carro, elas vão ser obrigadas a usar mais ônibus. Só que isso não deu certo, tá? Por quê? Porque a Marco Polo ela ganha vendendo ônibus e não ganhando dinheiro de passagem de ônibus. Foi um erro, tá? Que eu cometi, que eu logo refiz ele e em 4, 5 meses eu tirei já Marco Polo na época da minha carteira, em 2014, isso. E eu acho que vale deixar registrado aqui, né? A gente mostra às vezes os acertos, então acho que vale a pena falar os erros também. E às vezes a gente, mesmo sabendo, a gente acaba tendo uma análise distorcida do mundo, mesmo a gente sabendo de economia, mesmo a gente sabendo. Por isso que é importante que mais pessoas saibam sobre os assuntos, sobre como analisar empresas, porque aí a gente consegue trocar mais informação. Bom, eu queria agradecer aí a todos de novo por estarem acompanhando o canal, por estarem se inscrevendo, por estarem avisando os amigos, por estarem compartilhando os vídeos, curtindo a página do Facebook. Queria desejar aí a todos um bom final de semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Abraços, bom final de semana e bons negócios na segunda-feira. Valeu!